Boa noite. Para comemorar os 25 anos da Companhia das Letras, a Companhia Livre de Teatro elaborou 3 leituras encenadas de contos e crônicas e textos curtos, de Lima Barreto, Machado de Assis e Joaquim Nabuco. Essas leituras encenadas propõem um encontro entre a literatura e o teatro. Este mês, Lima Barreto. Dia 19 de setembro, Machado de Assis. Dia 17 de outubro, Joaquim Nabuco, sempre às 20h30. Tenham todos uma boa apresentação. A Companhia das Letras e a Companhia Livre apresentam leitura encenada de contos de Lima Barreto. Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de maio de 1881. O Rio de Janeiro de Lima Barreto seria outro. Em vez da corte, tão descrita pelos seus colegas de geração, o escritor selecionaria o subúrbio carioca e seus personagens. Clara dos Anjos. O carteiro Joaquim dos Anjos não era homem de serestas e serenatas, mas gostava de violão e de modinhas. Ele mesmo tocava flauta, um instrumento que já foi muito estimado, não sendo tanto atualmente como outrora. Acreditava-se até músico, pois compunha valsas, tangos e acompanhamentos para modinhas. Aprendera a artinha musical na terra de seu nascimento, nos arredores de Diamantina, e a sabia de cor e salteado, mas não saía daí. Pouco ambicioso em música, ele o era também nas demais manifestações de sua vida. Empregado de um advogado famoso, sempre quisera obter um modesto emprego público que lhe desse direito à aposentadoria e ao Monte Pio, para a mulher e a filha. Conseguira aquele de carteiro, havia 15 para 20 anos, com o qual estava muito contente, apesar de ser trabalhoso e o ordenado ser exíguo. Logo que foi nomeado, tratou de vender as terras que tinha no local de seu nascimento e adquirir aquela casita de subúrbio, preço módico, mas mesmo assim o dinheiro não chegara e o resto pagou ele em prestações. Agora, e mesmo há vários anos, estava de plena posse dela. Era simples a casa. Tinha 2 quartos, um que dava para a sala de visitas e outro para de jantar. Correspondendo a 1/3 da largura total da casa, havia nos fundos um puxadito, que era a cozinha. Fora do corpo da casa, um barracão para banheiro, tanque, etc. E o quintal era de superfície razoável, onde cresciam goiabeiras maltratadas e um grande tamarineiro copado. A rua desenvolvia-se no plano, e quando chovia, encharcava que nem um pântano. Entretanto, era povoada, e dela se descortinava um lindo panorama de montanhas que pareciam cercá-la de todos os lados, embora a grande distância. Tinha boas casas a rua. Havia até uma grande chácara de outros tempos, como aquela casa característica de velhas chácaras de longa fachada, de teto acaçapado, forrada de azulejos até metade do pé direito. Um tanto feia, é fato, sem garridice, mas casando-se perfeitamente com as anosas mangueiras, com as robustas jaqueiras e
com todas aquelas grandes e velhas árvores que talvez os que as plantaram não tivessem visto frutificar. Joaquim e sua mulher, a Engrácia, eram casados há quase 20 anos, mas só tinham uma filha, a Clara. O carteiro era pardo claro, mas com cabelo ruim, como se diz. A mulher, porém, apesar de mais escura, tinha o cabelo liso. Na tez, a filha puxava o pai, e no cabelo, a mãe. Na estatura, ficara entre os dois. Joaquim era alto, bem alto, acima da média, ombros quadrados. A mãe, não sendo muito baixa, não alcançava a média, possuindo uma fisionomia miúda, mas regular. O que não acontecia com o marido, que tinha o nariz grosso, quase chato. A filha, a Clara, tinha ficado em tudo entre os dois. Média deles era bem a filha de ambos. Habituada às musicatas do pai, crescera cheia de vapores das modinhas e enfumaçara sua pequena alma de rapariga pobre com os dengues e a melancolia dos descantes e cantarolas. Com 17 anos, tanto o pai como a mãe tinham por ela grandes desvelos e cuidados. Mais depressa ia Engrácia à venda de seu nascimento buscar isto ou aquilo do que ela. Não que a venda de seu nascimento fosse lugar de badernas. Ao contrário, as pessoas que lá faziam ponto eram de todo respeito. O Alípio, uma delas, era um tipo curioso de rapaz, que, conquanto pobre, não deixava de ser respeitador e bem comportado. Havia lá também o filósofo Menezes, um velho branco, que se tinha na conta de sábio, mas que não passava de um simples dentista clandestino e dizia tolices sobre todas as coisas. Aparecia, às vezes, o J. Amarante, um poeta, verdadeiramente poeta, que tivera o seu momento de celebridade em todo o Brasil, se ainda não a teve, mas que naquela época, devido ao álcool e a desgostos íntimos, era uma triste ruína de homem, apesar dos seus 10 volumes de versos, 10 sucessos, com os quais todos ganharam dinheiro, menos ele. Amnésico, semi-imbecilizado, não seguia uma conversa contínua e falava desconexamente. O subúrbio não sabia bem quem ele era. Chamava-o muito simplesmente o poeta. Um outro frequentador da venda era o velho Valentim, um português dos seus 60 anos e pouco. Contava casos e anedotas de sua terra, pontilhando tudo de rifões portugueses do mais saboroso pitoresco. Apesar de ser assim decente, Clara não ia à venda. Mas o pai, em alguns domingos, permitia que fosse com as amigas ao cinema do Meyer ou Engenho de Dentro, enquanto ele e alguns amigos ficavam em casa tocando violão, cantando modinhas e bebericando Paraty. Certo dia, um dos companheiros dominicais do Joaquim pediu-lhe licença para trazer, no dia do aniversário dele, que estava próximo, um rapaz de sua amizade, o Júlio Costa, que era um exímio cantor de modinhas. Acedeu. Veio o dia da festa e o famoso trovador apareceu. Branco, sardento, insignificante de rosto e de corpo. Não tinha as tais melenas denunciadoras, nem outro qualquer traço de Capadócia. Vestia-se seriamente com um apuro muito suburbano, sob a tesoura de alfaiate de quarta ordem. A única pilintragem adequada ao seu mistério que apresentava consistia em trazer o cabelo repartido no alto da cabeça, dividido muito exatamente pelo meio. Acompanhava-o o violão, e sua entrada foi um sucesso. Todas as moças das mais diferentes cores, que aí a pobreza harmonizava e esbatia, logo o admiraram.
Nem César Borgia, entrando mascarado num baile à fantasia dado por seu pai no Vaticano, causaria tanta emoção. Afirmavam umas para as outras. É ele sim. Os rapazes, porém, não ficaram muito contentes com isto. E entre eles, puseram-se a contar histórias escabrosas da vida galante do cantor de modinhas. Apresentado aos donos da casa e à filha, ninguém notou o olhar guloso que deitou para os seios empinados de Clara. O baile começou com a música de um terno de flauta, cavaquinho e violão. A polca era a dança preferida, e quase todos a dançavam com requebros próprios de samba. No intervalo, Joaquim convidou. Por que não canta, seu Júlio? Estou sem voz, Respondeu ele. Até ali, ele tinha tomado parte no remo, e repinicando as cordas, não deixava de devorar com os olhos os bamboleios de quadris de Clarinha, quando dançava. Vendo que seu pai convidara o rapaz, animou-se a fazê-lo também. Por que não canta, seu Júlio? Dizem que o senhor canta tão bem. Esse tão bem foi alongado maciamente. O cantador acudiu logo. Qual, minha senhora? São bondades dos camaradas. Consertou a pastinha com as duas mãos. Enquanto Clara dizia: cante, cante, vá. Bom, já que a senhora manda, disse ele, vou cantar. Com todo o dengue, agarrou o violão, fez estalar as cordas e anunciou: amor e sonho. E começou com uma voz muito alta, quase berrando a modinha, para depois arrastá-la num tom mais baixo, cheio de mágoas e langor, sibilando os S's, carregando os R's das metáforas horrendas de que estava cheia a cantoria. A coisa era, porém, sincera. E mesmo as comparações estrambóticas levantavam nos singelos cérebros das ouvintes largas perspectivas de sonhos, erguiam desejos, despertavam anseios e visões douradas. Acabou. Os aplausos foram entusiásticos, e só Clarinha não aplaudiu, porque, tendo sonhado durante toda a modinha, ficara ainda embevecida quando ela acabou. Dias depois, vindo à janela por acaso, era de tarde, sem grande surpresa como se já o esperasse, Clara recebeu o cumprimento do cantor magoado. Não pôs malícia na coisa, tanto assim que disse candidamente à mãe: mãe, sabe quem passou aqui? Quem? Seu Júlio. Que Júlio? Aquele que cantou nos anos de papai. a vida da casa, após a festança de aniversário do Joaquim, continuou a ser a mesma. Nos domingos, aquelas partidas de bisca com o Leotério, servente da biblioteca, e com o Augusto, guarda municipal, acompanhadas de copitos de cachaça e o violão à tarde. Não tardou que se viesse agregar um novo comensal. Era o Júlio Costa, o famoso modinheiro suburbano, amigo íntimo de Augusto e seu professor de tropas. Júlio quase nunca jantava, pois tinha sempre convites em todos os 4 pontos cardeais daquelas paragens. Tomava parte nas partidas de bisca, de parceirada e pouco bebia. Apesar de não demorar-se pela tarde adentro, pôde ir cercando a rapariga, Clara, cujos seios empinados, volumosos e redondos, fascinavam-lhe extraordinariamente e excitavam a sua gula carnal insaciável. Em começo foram só olhares que a moça, com os seus úmidos olhos negros, grandes, quase cobrindo toda a esclerótica, correspondia a furto e com medo. Depois foram pequenas frases, galanteios trocados às escondidas,
para afinal vir a fatídica carta. Ela a recebeu, meteu-a no seio e, ao deitar-se, leu-a sob a luz da vela, medrosa e palpitante. A carta era a coisa mais fantástica no que diz respeito à ortografia e à sintaxe. A coisa mais fantástica que se podia imaginar. Tinha, porém, uma virtude. Não era copiada do secretário dos amantes. Era original. Contudo, a missiva fez estremecer toda a natureza virgem de Clara. E com a sua leitura, sentiu haver nela surgido alguma coisa de novo, de estranho, até ali nunca sentida. Dormiu mal. Não sabia bem o que fazer, se responder, se devolver. Viu o olhar severo do pai, as recriminações da mãe. Ela, porém, precisava casar-se. Não havia de ser toda a vida assim como um cão sem dono. Os pais viriam a morrer e ela não podia ficar pelo mundo desamparada. Uma dúvida lhe veio. Ele era branco. Ela, mulata. Mas o que tem isso? Tem-se visto tantos casos. Lembro-me de alguns. Por que não há de ser? Ele fala com tanta paixão. Clara ofegava, suspirava, chorava, e os seus seios duros estouravam de virgindade e de ansiedade de amar. Responderia, e assim fez no dia seguinte. As visitas de Costa tornaram-se mais demoradas e as cartas mais constantes. A mãe desconfiou e perguntou à filha: Você está namorando o seu Júlio, Clarinha? Eu, mamãe, não penso nisso. Está sim. Então não vejo. A menina pôs-se a chorar. A mãe não falou mais nisso. E Clara, logo que pôde, mandou pelo Aristides, um molecote da vizinhança, uma carta ao modinheiro relatando o fato. Júlio morava na estação próxima e a situação de sua família era bem superior à da sua namorada. Seu pai tinha um emprego regular na prefeitura e era em tudo diferente do filho. Sisudo, grave, sério e até a imponência grotesca do bom funcionário. E não seria capaz de admitir que a namorada do filho dançasse na sua sala. Sua mulher não tinha o ar solene do marido. Era, porém, relaxada de modos e hábitos. Comia com a mão, andava descalça, catava intrigas e novidades da vizinhança. Mas tinha, apesar disso, uma pretensão íntima de ser grande coisa, de uma grande família. Além do Júlio, tinha 3 filhas, uma das quais já era adjunta municipal, e das outras 2, uma estava na escola normal e a mais moça cursava o Instituto de Música. Pequeno-burguesas, sem nenhuma fortuna, mas devido à situação do pai e a terem frequentado escolas de certa importância, elas não admitiriam para Clara senão um destino, o de criada de servir. Entretanto, Clara era doce e meiga. Inocente e boa, podia-se dizer que era muito superior ao irmão delas pelo sentimento, ficando talvez acima dele pela instrução, conquanto fosse rudimentar, como não podia deixar de ser, dada a sua condição de rapariga pobríssima. Júlio era quase analfabeto e não tinha poder de atenção suficiente para ler o entrecho de uma fita de cinematógrafo. Muito estúpido, a sua vida mental se cifrava na composição de modinhas delambidas
recheadas das mais estranhas imagens, e a sua imaginação erótica, sufocada pelas conveniências, criava, tendo sempre presente perante seus olhos, o ato sexual. Mais de uma vez, ele se vira a braços com a polícia por causa de defloramento e seduções de menores. O pai, desde a segunda, recusara intervir, mas a mãe... Dona Inês, à custa de rogos, de choro, de apelo, para a rudeza de sangue da família, conseguira que o marido, o Capitão Bandeira, procurasse influenciar a fim de evitar que o filho casasse com uma negrinha de 16 anos, a quem Júlio tinha feito mal. Apesar de não ser totalmente má, os seus preconceitos junto à estreiteza da sua inteligência não permitiram ao seu coração que agasalhasse ou protegesse o seu infeliz neto. Sem nenhum remorso, deixou-o por aí, à toa, pelo mundo. O pai, desgostoso com o filho, largou-o de mão. A mãe, sempre temendo que se repetissem os seus ajustes de contas com a polícia, esforçava-se sempre por estar ao corrente dos seus amores. Veio a saber do seu último com a Clara e repreendeu-o nos termos mais desabridos. Ouvira o seu filho respeitosamente, sem dizer uma palavra, mas julgou da boa política relatar, a seu modo, por carta, tudo à namorada. Assim escreveu: queridinha, eu confesso de que ontem, quando recebi a tua carta, minha mãe viu e fiquei tão louco que confessei tudo à mamãe, que lhe amava muito e fazia por vocês maiores violências. Ficaram todos contra mim. É razão porque previno-te que não ligues ao que lhe disserem. Por isso peço-te que preze bem o meu sofrimento. Pense bem e veja se estás resolvida a fazer o que lhe pedi na última cartinha. Saudades e mais saudades deste infeliz que tanto lhe adora e não é correspondido. O teu Júlio. Clara já estava habituada com a redação e a ortografia do seu namorado. Mas apesar de escrever muito melhor, a sua instrução era insuficiente para desprezar um galanteador tão analfabeto. Ainda por cima, a sua fascinação pelo modinheiro e a sua obsessão pelo casamento lhe tiravam toda a capacidade crítica que pudesse ter. A carta produziu o efeito esperado por Júlio. Choro, palpitações, anseios vagos, esperanças nevoentas, vislumbres de céus desconhecidos e encantados. Tudo isso aquela carta lhe trouxe, além do halo de dedicação e amor por ela com que Clara fez resplandecer na imaginação as pastinhas do violeiro. Daí a dias, fez o prometido, isto é, deixou a janela do quarto aberta para que ele entrasse no aposento. Repetiu a façanha quase todas as noites seguidas, sem que ele se demorasse muito no quarto. Nos domingos aparecia, cantava e semelhava que entre ambos não havia nada. Um belo dia, Clara sentiu alguma coisa de estranho no vento. Comunicou ao namorado. Qual? Não era nada, disse ele. Era assim. Era o filho. Ela chorou, ele acalmou-a, prometendo casamento. O ventre crescia, crescia. O cantador de modinhas foi fugindo, deixou de aparecer a miúdo. E Clara chorava. Ainda não lhe tinham percebido a gravidez. A mãe, porém, com auxílio de certas intimidades próprias de mãe para a filha, desconfiou e pô-la em confissão. Clara não pôde esconder. Disse tudo.
E aquelas duas humildes mulheres choraram abraçadas diante do irremediável. A filha teve uma ideia. Mãe, antes da senhora dizer a papai, deixe-me ir até a casa dele para que possa falar com sua mãe. A velha meditou e aceitou ao vivo. Claro. Clara vestiu-se rapidamente e foi. Recebida com altaneria por uma das filhas, disse que queria falar à mãe de Júlio. Recebeu-a esta rispidamente. Mas a rapariga, com toda a coragem, com sangue frio, difícil de crer, confessou-lhe tudo, o seu erro e a sua desdita. Mas o que é que você quer que eu faça? Que ele se case comigo. Fez Clara num só hausto. Ora, você não se enxerga? Você não vê mesmo que meu filho não é para se casar com gente da laia de você? Ele não amarrou você. Ele não amordaçou você. Vá-se embora, rapariga. Já se viu. Vá! Clara saiu sem dizer nada, reprimindo as lágrimas para que na rua não lhe descobrissem a vergonha. Então ela não se podia casar com aquele calaceiro, sem nenhum título, sem nenhuma qualidade superior? Por quê? Viu bem a sua condição na sociedade, o seu estado de inferioridade permanente, sem poder aspirar à coisa mais simples a que todas as moças aspiram. Para que seriam aqueles cuidados todos de seus pais? Foram inúteis, contraproducentes, pois evitaram que ela conhecesse bem justamente a sua condição e os limites das suas aspirações sentimentais. Voltou para casa depressa. Chegou, o pai ainda não viera. Foi ao encontro da mãe. Não lhe disse nada. Abraçou-a, chorando. A mãe também chorou. E quando Clara parou de chorar, entre soluços, disse: Mamãe, eu não sou nada nessa vida. Caso desse gosto, como está, parece a música parece ser fantástica. No sábado já houve quem dissesse que a gente Eu vou contar. fantástica. Eu vou contar umas coisas a vocês. Perdi minha mãe aos 7 anos. A bem dizer, não a conheci. Só me lembro dela no caixão, quando meu pai, chorando, me carregou para aspeguir água benta sobre seu cadáver. Durante toda a vida, fez muita falta. Talvez fosse menos rebelde, menos sombrio e desconfiado, mais contente com a vida, se ela vivesse. Deixando-me ainda na primeira infância, bem cedo, firmou-se o meu caráter. Mas em contrapeso, bem cedo me vieram os desgostos da vida, o retraimento, a capacidade de ruminar mágoas sem comunicá-las a ninguém. Enfim, muito antes do que era natural, chegaram-me o tédio, o cansaço da vida e uma certa misantropia. Apologética do feio. Bilhete à baronesa de Mel Rosado. Mas de que serve a beleza nos homens? Minha senhora, só ontem soube pelo Soares da razão por que Vossa Excelência me recusava a honra de uma balsa no último baile dos diários, por me achar excessivamente feio. Creia, porém, Vossa Excelência, que eu não me magoei absolutamente com o epigrama. Este meu físico ingrato, essa minha plástica infeliz, um dorso de salamandra ridiculamente encimada por uma cabeça de batráquio, são de natureza, eu concordo,
a afugentar os mais tímidos. Vossa Excelência, porém, não foi injusta, foi pelo menos impensada, porque eu sou descendente de uma família muito antiga e muito nobre, a venerabilíssima família dos feios. Sócrates, minha senhora, o mais sábio e o mais virtuoso dos homens, era, se não mentem os velhos códices, profundamente feio. Tinha o nariz esborrachado, a testa deprimida e as omoplatas côncavas. Era disforme. Adão, nosso antepassado, aquele indivíduo feito de argila, aos assopros e sopapos, e de mais a mais com uma costela de menos, não podia deixar de ter uma cor acentuadamente terrosa e uma plástica deplorável. Aristófanes era um aborto. Teócrito tinha espinhela caída. Quer Vossa Excelência exemplos de fealdade heróica? A clássica fealdade de Cyrano. Aqueles dois narizes truculentos e rutilantes, desproporcionados, insólitos, eram de uma fealdade agressiva, mas era um homem de espírito. Recorda-se, Vossa Excelência, da cena do balcão? Exemplos de fealdade artística: Michelangelo, a de Dante, a de Beethoven, científica, filosófica, a de Kant. O da crítica do juízo e da razão pura. Devo-lhe, porém, uma dívida de gratidão. Muito só e muito feio, conseguiu enfeixar o belo em 3 leis sumárias, e o feio, nunca. Primeiro, o belo é o que agrada universalmente e sem conceito. 2, o belo é essencialmente desinteressado. 3, o belo é uma finalidade sem fim. Vossa Excelência conhece as leis do belo de Kant? Não. Vossa Excelência é capaz de apontar uma definição, um traço, uma característica em suma que possa servir de base a uma teoria positiva do feio? Não é. E eu aposto, e não é por 2 motivos. Primeiro, porque o feio é indefinível. Segundo, porque o feio é pessoal, depende de uma série de circunstâncias a que não são estranhos o ponto de vista, o lugar geográfico, a influência do meio e até o momento histórico. Outras fossem as circunstâncias meteorológicas, étnicas, psicológicas e físicas, e Vossa Excelência não me teria recusado a honra daquela valsa. Nenhum testemunho dentro do corpo haverá nas almas que se representam nesta coincidências e consciência de amor da justíssima da incalculável duração das terras. Inhaúma é ainda dos poucos lugares da cidade que conserva o seu primitivo nome caboclo. É um subúrbio de gente pobre. Fogem para lá, sobretudo para seus morros e escuros arredores, aqueles que ainda querem cultivar a divindade como seus avós. Nas suas redondezas é o lugar das macumbas, das práticas de feitiçaria. O espiritismo se mistura a eles e a sua difusão é pasmosa. A Igreja Católica, unicamente, não satisfaz o nosso povo humilde. É quase abstrata para ele, teórica. Da divindade não dá nenhum sinal palpável, tangível de que ela está presente. Os médiuns, feiticeiros, macumbeiros, que curam, merecem mais respeito e veneração que os mais famosos médicos da moda. Os seus milagres são contados de boca em boca, e a gente de todas as condições e matizes de raça a eles recorre, nos seus desesperos de perder a saúde e ir ao encontro da morte.
A cartomante. Não há dúvida que naqueles atrasos e atrapalhações de sua vida, alguma influência misteriosa preponderava. Era ele tentar qualquer coisa, logo tudo mudava. Estava quase para arranjar-se na saúde pública, mas assim que obteve um bom pistolão, toda a política mudou. Se jogava no bicho, era sempre o grupo seguinte, ou o anterior que dava. Tudo parecia mostrar-lhe que ele não devia ir para adiante. Se não fossem as costuras da mulher, não sabia bem como poderia ter vivido até ali. Há 5 anos que não recebia vintém de seu trabalho. Uma nota de 2.000 réis, se alcançava a ter na algibeira por vezes, era obtida com o auxílio de não sabia quantas humilhações, apelando para a generosidade dos amigos. Queria fugir. Fugir para bem longe, onde a sua miséria atual não tivesse o realce da prosperidade passada. Mas como fugir? Onde havia de buscar dinheiro que o transportasse, a ele, à mulher e aos filhos? Viver assim era terrível. Preso à sua vergonha como a uma calceta, sem que nenhum código e juiz tivessem condenado. Que martírio! A certeza, porém, de que todas as suas infelicidades vinham de uma influência misteriosa, deu-lhe mais alento. Se era coisa feita, havia de haver por força quem a desfizesse. Acordou mais alegre, e se não falou a mulher alegremente, era porque ela já havia saído. Pobre de sua mulher. Avelhantada precocemente, trabalhando que nem uma moura, doente. Entretanto, a sua fragilidade transformava-se em energia para manter o casal. Ela saía, virava a cidade, trazia costuras, recebia dinheiro, e aquele angustioso lar ia se arrastando, graças aos esforços da esposa. Bem, as coisas iam mudar. Ele iria a uma cartomante, e havia de descobrir o que e quem atrasavam a sua vida. Saiu, foi à venda e consultou o jornal. Havia muitos videntes, espíritas, teósofos anunciados, mas simpatizou com uma cartomante, cujo anúncio dizia assim: Madame Dada, sonâmbula, extralúcida, deita as cartas e desfaz toda espécie de feitiçaria, principalmente a africana. Rua tal, etc. Não quis procurar outra. Era aquela. Pois já adquirira a convicção de que aquela sua vida vinha sendo trabalhada pela mandinga de algum preto mina, a soldo do seu cunhado castrioto, que jamais vira com bons olhos o seu casamento com a irmã. Arranjou com o primeiro conhecido que encontrou o dinheiro necessário. Correu depressa para a casa de Madame Dada. O mistério ia desfazer-se e o malefício ser cortado. A abastança voltaria a casa, compraria um terno para o Zezé, umas botinas para Alice, a filha mais moça, e aquela cruciante vida de 5 anos havia de lhe ficar na memória como passageiro pesadelo. Pelo caminho, tudo lhe sorria. Era o sol muito claro e doce, um sol de junho, eram as fisionomias risonhas dos transeuntes, e o mundo, que até ali lhe parecia mau e turvo, repentinamente lhe surgia claro e doce. Entrou, esperou um pouco, com o coração a lhe saltar do peito. O consulente saiu, e ele foi, afinal, à presença da pitonisa. Era a sua mulher. Suruque, né?
No Brasil, as subidas que porventura se tem na vida, mesmo aquela de cultivador de Taubaté ao governo de um grande país, não são mais obras do trabalho nem do mérito. Elas estão mesmo centradas nos nomes das famílias. Ele subirá, diria uma cigana, porque sua família mora numa calçada alta e assim é a família dos Subidas. Razões bastantes deve ter o povo para chamar a família Rodrigues Alves os Subidas. E hoje aqui, se me perguntarem por que é o senhor Francisco presidente, a resposta será pronta e segura, porque mora no Palácio do Catete. Numa e a ninfa. Na rua não havia quem não apontasse a união daquele casal. Ela não era muito alta, mas tinha uma fronte reta e dominadora, uns olhos de visada segura, rasgando a cabeça, um busto erguido, de forma a possuir não sei que ar de força, de domínio, de orgulho. Ele era pequenino, sumido, tinha a barba rala, mas todos lhe conheciam o talento e a ilustração. Deputado há bem 2 legislaturas, não fizera em começo grande figura, entretanto, surpreendendo todos, um belo dia fez um brilhareto, um lindo discurso, tão bom e sólido, que toda a gente ficou admirada de sair de lábios que até então ali estiveram hermeticamente fechados. Não convém lembrar aspectos de uma questão particular nos nossos dias, basta que se recorde o aparecimento de Numa Pompílio de Castro, deputado pelo estado de Sernambi, na tribuna da Câmara por esse tempo. Esse Numa, que ficou daí em diante considerado um parlamentar consumado e ilustrado, fora eleito deputado graças à influência do seu sogro, o senador Neves Cogominho, chefe da dinastia dos Cogominhos, que desde a fundação da República desfrutava empregos, rendas, representações, tudo o que aquela mansa satrapia possuía de governamental e administrativo. A história de Numa era simples. Filho de um pequeno empregado de um hospital militar do norte, fizera-se à custa de muito esforço, bacharel em direito. Não que houvesse nele um extremo amor ao estudo ou às letras jurídicas, não havia no pobre estudante nada de semelhante a isso. O estudo de tais coisas era-lhe um suplício cruciante. Mas Numa queria ser bacharel, para ter cargos, ter proventos, e arranjou os exames de maneira mais econômica. Não abria livros. Penso que nunca viu um que tivesse relação próxima ou remota com as disciplinas dos 5 anos de bacharelado. Decorava apostilas, cadernos, e com esse saber mastigado, fazia exames e tirava distinções. Uma vez, porém, saiu-se mal. E foi por isso que não recebeu a medalha e o prêmio de viagem. A questão foi o arsênico, quando fazia a prova oral de medicina legal. Tinha havido sucessivos erros de cópias nas apostilas, de modo que Numa dava como podendo ter encontrado, na glândula tireoide, 17 gramas de arsênico, quando se tratavam de 17 centésimos de miligrama. Não recebeu distinção e o rival passou-lhe a perna. Seu desgosto foi imenso. Ser formado já era alguma coisa, mas sem medalha era incompleto. Formado em Direito, tentou advogar, mas nada conseguindo, veio ao Rio. Agarrou-se à sobrecasaca de um figurão que o fez promotor de justiça do tal Sernambi para livrar-se dele. Aos poucos, com aquele seu faro de adivinhar onde estava o vencedor, qualidade que lhe vinha da ausência total de emoção, de imaginação, de personalidade forte e orgulhosa, Numa foi subindo.
Nas suas mãos, a justiça estava a serviço do governo. E como juiz de direito, foi na comarca mais um ditador que um sereno apreciador de litígios. Ele era juiz de Catimbau, a melhor comarca do estado depois da capital, quando Neves Cogominho foi substituir o tio na presidência de Sernambi. Numa não queria fazer mediocremente uma carreira de justiça de roça. Sonhava a Câmara, a Cadeia Velha, a Rua do Ouvidor, com dinheiro nas algibeiras, roupas em alfaiates caros, passeio à Europa. E se lhe antolhou como meio seguro de obter isso, aproximar-se do novo governador, captar-lhe a confiança e fazer-se deputado. Os candidatos à chefatura de polícia eram muitos, mas ele, de tal modo, agiu e ajeitou as coisas que foi o escolhido. O primeiro passo estava dado, o resto dependia dele. Veio a posse, Neves Cogominho trouxera a família para o estado. Era uma satisfação que dava aos seus feudatários, pois havia mais de 10 anos que lá não punha os pés. Entre as pessoas da família, vinha a filha, a Gilberta, moça de pouco mais de 20 anos, cheia de prosápias de nobreza, que as irmãs de caridade de um colégio de Petrópolis tinham lhe metido na cabeça. Numa viu logo que o caminho mais fácil para chegar a seu fim era casar-se com a filha do dono daquela marca longínqua do desmedido Império do Brasil. Fez a corte. Não deixava a moça, trazia-lhe mimos, encheu as tias, porque Coquinho era viúvo, de presentes. Mas a moça parecia não atinar com os desejos daquele bacharelinho baço, pequenino, feio, tão grosseiramente vestido. Ele não desanimou. E por fim, a moça descobriu que aquele homenzinho estava mesmo apaixonado por ela. Em começo, o seu desprezo foi grande. Achava até ser injúria que aquele tipo a olhasse. Mas vieram o aborrecimento da vida de província, a sua falta de festas, o tédio daquela reclusão em palácio, aquela necessidade de namoro que há em toda moça, e ela deu-lhe mais atenção. Casaram-se. E Numa Pompilho de Castro foi logo eleito deputado pelo estado de Sernambi. No começo, a vida de ambos não foi das mais perfeitas. Não que houvessem rusgas, mas o retraimento dela e o gaucherie dele toldavam a vida íntima de ambos. No casarão de São Clemente, ele vivia só, calado a um canto. E Gilberta, afastada dele, mergulhada na leitura. E não fosse um acontecimento político de certa importância, talvez a desarmonia viesse a ser completa. Ela lhe havia descoberto a simulação do talento e o seu desgosto foi imenso. Porque contava com um verdadeiro sábio para que o marido lhe desse realce na sociedade e no mundo. Ser mulher de deputado não bastava. Queria ser mulher de um deputado notável, que falasse, fizesse lindos discursos, fosse apontado nas ruas. Já desanimara quando, uma madrugada, ao chegar da manifestação do senador Eufonias, naquele tempo mais poderoso chefe da política nacional, quase chorando, Numa dirigiu-se à mulher. Minha filha, estou perdido. Mas que há, Numa? Ele, o Eufonias. Que tem? Que há? Por quê? A mulher sentiu bem o desespero do marido e tentava soltar-lhe a língua. Numa, porém, estava alanceado, hesitava, vexado em confessar a verdadeira causa do seu desgosto. Gilberta, porém, era tenaz. De uns tempos para cá, dera em tratar com mais carinho o seu pobre marido. Afinal, ele confessou, quase em pranto. Ele quer que eu fale, Gilberta. Mas você fala. É fácil dizer. Você não vê que não posso? Ando esquecido. Há tanto tempo. Na faculdade ainda fiz um ou outro discurso, mas era lá. E eu decorava. Depois pronunciava. Mas agora, o mesmo. É. Sim. Mas eu preciso de ideias. Um estudo sobre o novo Estado. Uau! Estudando a questão, você terá ideias. Ele parou um pouco, olhou a mulher demoradamente e lhe perguntou de sopetão:
Você não sabe aí alguma coisa de história e geografia do Brasil? Ela sorriu indefinidamente, com seus grandes olhos claros. Apanhou com uma das mãos os cabelos que lhe caíam sobre a testa e, depois de ter estendido molemente o braço, meio nu sobre a cama, onde a fora encontrar o marido, respondeu: pouco. Aquilo que as irmãs ensinam, por exemplo, que o rio São Francisco nasce na Serra da Canastra. Sem olhar a mulher, bocejando, mas já um tanto aliviado, o legislador disse: você deve ver se arranja algumas ideias e fazemos o discurso. Gilberta pregou os grandes olhos na armação do cortinado. E ficou, assim, um bom pedaço de tempo, como a recordar-se. Quando o marido ia para o aposento próximo, depois despir-se, ela disse, com vagar e doçura: talvez. Numa fez o discurso e foi um triunfo. Os representantes dos jornais, não esperando tão extraordinária revelação, denunciaram seu entusiasmo e não lhe pouparam elogios. O José Vieira escreveu uma crônica e a glória do representante de Sernambi encheu a cidade. Nos bondes, nos trens, nos cafés, era motivo de conversa o sucesso do deputado dos Cogominhos. Quem diria, hein? Vá, a gente fiasse em idiotas. Lá vem um dia que eles se saem. Não há homem burro, diziam. A questão é querer. E foi daí em diante que a união do casal começou a ser admirada nas ruas. Ao passarem os dois, os homens de altos pensamentos não podiam deixar de olhar agradecidos àquela moça, que erguera do nada um talento humilde. E as meninas olhavam com inveja aquele casamento, desigual e feliz. Daí por diante, os sucessos de Numa continuaram. Não havia questão em debate na Câmara sobre a qual ele não falasse, não desse o seu parecer, sempre sólido, sempre brilhante, mantendo a coerência do partido, mas aproveitando ideias pessoais e vistas novas. Estava apontado para ministro, e todos esperavam vê-lo na secretaria do Largo do Rossio, para que ele pusesse em prática as suas extraordinárias ideias sobre instrução e justiça. Tal o conceito de que ele gozava, que a Câmara não viu com bons olhos furtar-se naquele dia ao debate que ele mesmo provocou, dando uma intempestiva parte ao discurso do deputado Cardoso Laranja, o formidável orador da oposição. Os governistas esperavam que Numa tomasse a palavra e logo esmagasse o adversário, mas ele não fez isso. Pediu a palavra para o dia seguinte e o seu pretexto de moléstia não foi bem aceito. Numa não perdeu tempo. Tomou um tílburi, correu à mulher e deu-lhe parte da atrapalhação em que estava. Pela primeira vez, a mulher lhe pareceu com pouca disposição de fazer o discurso. Gilberta, se eu não o fizer amanhã, eu estou perdido. E o ministério? Vai ser tudo por água abaixo. O esforço é pequeno. De manhã eu decoro. Sim, Gilberta. A moça pensou. E ao jeito da primeira vez, olhou o teto com seus grandes olhos cheios de luz, como a lembrar-se. E disse: faço. Mas você precisa ir buscar já 2 ou 3 volumes sobre colonização. Trata-se dessa questão e eu não sou forte. É preciso fingir que você tem leituras disso. Vá. E os nomes dos autores? Não é preciso, o caixeiro sabe. Vá. Logo que o marido saiu, Gilberta redigiu um telegrama e mandou a criada transmitir. Numa voltou com os livros. Marido e mulher jantaram em grande intimidade, não sem apreensões. Ao anoitecer, ela recolheu-se à biblioteca e ele ao quarto. No começo, o parlamentar dormiu bem, mas bem cedo despertou e ficou surpreendido em não encontrar a mulher a seu lado. Teve remorsos. Pobre Gilberta. Trabalhar até aquela hora para o nome dele, assim, obscuramente.
Que dedicação! Coitadinha. Moça, ter que empregar o seu tempo em leituras árduas. Que boa mulher ele tinha. Não havia duas. Se não fosse ela... Ah, onde estaria a sua cadeira? Nunca seria candidato a ministro. Vou fazer-lhe uma mesura, disse ele consigo. Acendeu a vela, calçou as chinelas e foi, pé ante pé, até o compartimento que servia de biblioteca. A porta estava fechada. Ele quis bater, mas parou a meio. Vozes abafadas. Quem seria? Talvez a Idalina criada. Não era. Era voz de homem. Diabo. Baixou-se e olhou pelo buraco da fechadura. Quem era? Que tipo? Era o tal primo. Então era ele? Era aquele Valdevinhos, vagabundo, sem eira nem beira? Poeta sem poesias, frequentador de chopes. Então era ele quem lhe fazia os discursos. Por que preço? Olhou ainda mais um instante e viu que os dois acabavam de beijar-se. A vista se lhe turvou. Quis arrombar a porta, mas logo lhe veio a ideia do escândalo e refletiu. Se o fizesse, vinha a coisa pública. Todos saberiam do segredo da sua inteligência. E adeus Câmara, Ministério e quem sabe a Presidência da República. O que é que se jogava ali? A sua honra? Era pouco. O que se jogava ali eram a sua inteligência, a sua carreira. Era tudo. Não, pensou ele de si para si. Vou deitar. No dia seguinte, teve mais um triunfo. Parece na fatalidade dessas terras uma necessidade de não conservar impressões das sucessivas camadas de vida que elas deviam ter presenciado. Esse movimento de desaparecimento. Logo no primeiro dia em que funcionei na Secretaria da Guerra, senti bem que todos nós nascemos para empregado público. Eu tinha 21 para 22 anos e tão depressa foi a minha adaptação que me julguei nascido para o ofício de auxiliar o Estado com a minha reduzida gramática e o meu péssimo cursivo na sua missão de regular a marcha e a atividade da nação. O rico mendigo. Não sei como vos conte a coisa, a história passou-se em um sonho, creio eu. Sonhei uma noite dessas que tinha encontrado na rua um senhor cheio de brilhantes, cheio de roupas, bengala de castão de ouro, botinas das mais finas, que me estendeu a mão. Uma esmola, pelo amor de Deus. Admirei-me de tal fato, espantei-me e dei a esmola. Ia seguir o meu caminho quando o mendigo bem vestido me chamou e disse-me: Vem cá, por favor. Voltei. E ele me convidou a ir a uma confeitaria. Sou rico. E digo isso a todo mundo. Moro em uma casa grande, tenho lindos e caros móveis, tenho alfaias, tenho carros, tenho numerosa criadagem, tenho um banheiro que é uma verdadeira terma romana. E custeio tudo isso sem o menor esforço. Mas peço esmolas. Por quê? Eu quero ganhar mais. Mais. Peço até aos meus irmãos mais pobres
mesmo aqueles que vivem com dificuldades. Eu quero sempre ter mais, ganhar mais, para proclamar a todos a minha riqueza. E as esmolas me servem para as despesas miúdas. Às vezes até elas me proporcionam especulações felizes. Mas quem é o senhor? Não sabe? Eu sou Café Filho. Os negros fizeram a unidade do Brasil. O negro é recente na terra. Os negros, quando ninguém se preocupava com a arte no Brasil, eram os únicos. Os produtos intelectuais negros e mulatos e brancos não são extraordinários, mas se equivalem. Quer os brancos venham de portugueses, quer de outros países. Os negros diferenciam o Brasil e mantêm a sua independência, porquanto estão certos de que em outro lugar não tem pátria. A capacidade mental dos negros é discutida a priori, a dos brancos a posteriori. Maio. Estamos em maio, o mês das flores, o mês sagrado pela poesia e pela arte. Não é sem emoção que o vejo entrar. Eu nasci sob seu signo, a 13, e creio que em sexta-feira. E por isso também a emoção que o mês sagrado me traz se misturam com as recordações da meninice. Eu me lembro que em 1888, dia antes da data áurea, meu pai chegou em casa e disse: a lei da abolição vai passar nos dias dos teus anos. E de fato passou. E nós fomos esperar a assinatura no Largo do Paço. E lá, de uma janela, eu vejo um homem que acena para o povo. Não me recordo se era mesmo o grande patrocínio. Havia uma imensa multidão ansiosa a olhar as janelas do velho casarão. Afinal, a coisa foi assinada. E num segundo, todas aquelas milhares de pessoas o vibram. Fazia sol e o dia estava claro. Eu me lembro que vi pela primeira vez a princesa imperial, cercada dos filhos. Ela assistia uma fileira de soldados desfilando devagar. Ela me apareceu loura, muito loura, com um olhar doce e apiedado. Nunca mais a vi. Eu, imperador, nunca vi. E então eu tinha 7 anos, e o cativeiro não me impressionava. Não lhe imaginava o horror. Eu não conhecia sua injustiça. Que me recorde, nunca conheci uma pessoa escrava. Criado no Rio de Janeiro, na cidade, onde já os escravos rareavam, faltava-me o conhecimento direto da coisa, para lhe sentir bem os aspectos hediondos. Quando eu fui para o colégio, a alegria entre a criançada era grande. Nós não sabíamos o alcance da lei, mas a alegria ambiente nos tinha tomado. A professora, Dona Teresa Pimentel do Amaral, uma senhora muito inteligente, creio que nos explicou a significação da coisa, mas aquele feitio mental de criança, só uma coisa me ficou: livre. Livre! Livre! Livre!
julgava que podíamos fazer tudo o que quiséssemos, que dali em diante não haveria mais limitações aos progressistas da nossa fantasia. Mas como ainda estamos longe disso, como ainda nos enleamos nas teias dos preceitos, das regras e das leis. São boas essas recordações, elas têm um perfume de saudade e fazem com que sintamos a eternidade do tempo. O tempo inflexível, o tempo é irmão da morte. Quanta ambição ele mata. Viagens, obras, satisfações, glórias, tudo se esvai e se esbate com ele. A gente julga que vai ser Shakespeare e sai mal das vinhas. Mas tenazmente ficamos a viver, esperando. Esperando o quê? O imprevisto, que pode acontecer amanhã ou depois. Quem sabe se a sorte grande ou um tesouro descoberto no quintal. E assim se faz a vida, de desalentos e esperanças, de recordações e saudades, de tolices e coisas sensatas, à espera, augusta, morte e solene. O escravo. Desde que o negreiro o deixara pelas praias próximas do rio, nunca mais os seus olhos se viram frente a frente com a natureza. Desembarcado no barracão, espécie de mercado de escravos de primeira mão onde fora adquirido, muito moleque ainda, pela família onde se criara, e aos poucos, ao crescer, sobre sua viagem se aumentavam perguntas. Forçava a memória, voltava-se todo aos seus primeiros anos, e o esforço era vão. As reminiscências que lhe ficavam chegavam à consciência nevoentas, nubladas, confusas. Não sabia de onde provinha. Um dia, não sabia porquê, amanheceu entre uma porção de gente, negros como ele, muitos outros mais claros, que pareciam mandar. Andavam de sol a sol, quase sem descanso. Às vezes, davam-lhe um punhado de farinha. A que horas? Quem lhe dava? Não sabia bem. E a memória só lhe trazia isso. Da viagem por mar, nada. Nada. Parecia-lhe agora que viera acorrentado dentro de barricas, não sabia bem como fora. Procurava reforçar as suas recordações, indagando aos mais velhos com coisas da sua terra. De que nação é? Cabinda da Água Doce. Lá também há bois, gatos. É quase como aqui. E lá há casas de pedra? Não, são de palha. No porto, sim, há. E padre? Há? Não. Não. Há sim. Mas não como os daqui. E não se contentava com as informações do pai Matias. Procurava indagar, assim, a moça que achava notícias de matéria, guiava-o numa interrogação. Foi inacabado. Babá. Por aqueles tempos, eu era interino no Hospital da Misericórdia. E conquanto não fosse de natural, mau e frio, entretanto, era do meu grau cético ser um pouco indiferente ao sofrer das muitas criaturas que se achavam na minha enfermaria. Mas não sei por que, ao entrar aquela nova doente, a minha habitual indiferença de profissional afeito à dor ficou esquecida e eu comecei a me inteirar pelo seu martírio e sofrer. Era uma preta velha, velha de mais de 100 anos, africana, que, ferida por um achaque próprio da sua alta velhice, vinha morrer ali, aos meus olhos e aos meus cuidados. Era de ver a sua cabecinha
pequena, empastada de cabelos brancos, tecidos como uma rama de algodão, alvejando tristemente no fundo negro de seu rosto, encavado, chupado, onde 2 olhinhos castanhos quase sem brilho passeavam languidamente, dolorosamente. Ao começo fiz-lhe perguntas, indaguei-lhe da sua idade, da sua origem, se não tinha prole, e ela, vagarosamente, aos pingos, deixava escorrer fracas respostas na sua meia língua, agora muito enfraquecida pela moléstia e pela idade. Era da África, soube, de nação Moçambique. Viera ainda rapariguinha para aqui, onde tivera para seu primeiro senhor os carvalhos de São Gonçalo. Conhecera Dom João VI e, sobre ele, desconexamente, contava uma ou outra coisa avaramente guardada naquela estragada memória. Tivera filhos, e me dizia ela, pitorescamente, de várias cores. Uns morreram, e outros, me informava a Quirina, era esse o seu nome, se foram por este mundo de Cristo, não havendo mais deles nem novas, nem mandadas, pois que as vicissitudes do cativeiro os transportavam aos 4 cantos do Brasil. E quando, naquele dia, eu fui à noite repousar ao meu quarto, não me saía da imaginação aquela figura doída, cheia de sofrimento e de resignação, que durante um longo prazo de seu século fornecera aos que lhe cercavam ternura, amor e trabalho, e que agora, como um esquife já vivo, já sem memória e quase sem viver, vinha morrer sem uma lágrima, sem um ai de alguém, de alguma criatura deste enorme planeta sublunar. Estranho destino daquela mulher. A raça lhe dava a doentia resignação para morrer miserável, na mesma terra que o sangue dera. E estas considerações fizeram-me ficar, olhos ao teto, parados e presos, fumando nervosamente, sonhando na aventura dos oprimidos. Nada lhes dava à terra o resto dos seus semelhantes, que mesquinhos, como naquela pobre negra, chupava-lhes, sugava-lhes avidamente, constantemente, durante uma longa existência, a doçura afetuosa do seu coração, e arrancava-lhe, até o último dia da existência, a réstia fraquíssima de energia que restasse porventura aos músculos, para depois atirar-lhes o corpo a morrer num hospital, tal como um delicioso fruto gozado que se atira depois o bagaço ao lixo. Conto inacabado. Doença? Força a reclusão de Lima na casa da família, Vila Quilombo, por Todos os Santos. A ironia, mais uma vez, se casa com uma persona. Até porque, nesse momento, ele dizia estar escrevendo uma história da escravidão, a qual restam nos diários apenas registros esparsos, sem continuidade. A vida de cada um de nós, que é feita e guiada mais pelos outros do que por nós mesmos, mais pelos acontecimentos fortuitos do que por qualquer plano traçado de antemão, arrasta-nos, às vezes, nos seus pontapés e repelões, até onde nunca julgaríamos chegar. Sucessos imprevistos da minha vida com dolorosas desgraças domésticas, num instante de necessidade e angústia, levaram-me até o casarão do Campo de Santana, onde funciona a Secretaria da Guerra, e fizeram-me ver bem profundamente, de excelente lugar na plateia, uma das partes mais curiosas da administração republicana. Neste como naquele, nesta ou naquela profissão, tenham-se as melhores ou piores aptidões. O que se nos pede nessa sociedade burguesa e burocrática é muita abdicação de nós mesmos. É um apagamento da nossa individualidade particular. É um enriquecimento de ideias e sentimentos comuns e vulgares. É um falso respeito pelos chamados superiores e uma ausência de escrúpulos próprios.
de modo a fazer os tímidos e delicados de consciência não suportar, sem os mais atrozes sofrimentos morais, a dura obrigação de viver, respirar a atmosfera deletéria de covardia moral, de panurgismo, de bajulação, de pusilanimidade, de falsidade, que é a que envolve este ou aquele grupo social e traz o sossego dos seus fariseus e saduceus, o sossego de morte da consciência. Os delicados de alma, nos nossos dias, mais do que em outros quaisquer, estão fatalmente condenados a errar por toda parte. A grosseria dos processos, a embromação mútua, a hipocrisia e a bajulação, a dependência canina, é o que pede a nossa época para dar felicidade ao jeito burguês. Lima Barreto passaria a percorrer de maneira errante as ruas do Rio de Janeiro, muitas vezes embriagado, cada vez mais maltrapilho. O dandy dos primeiros momentos, o mulato elegante, que, conforme relatos da época, se vestia com primor, transformava-se aos poucos num personagem incômodo da capital federal. Meus caros amigos e parentes, cá estou no carneiro número 7, da terceira quadra, à direita, como vocês devem saber, porque me puseram nele. Estes cemitérios de São João Batista da Lagoa não é dos piores. Para os vivos, é grave e solene, com o seu severo fundo de escuro e padrasto granítico. A escassa verdura verde-negra das montanhas de roda não diminuiu em nada a imponência da antiguidade da rocha dominante nelas. Há certa grandeza melancólica nisto tudo. Mora neste pequeno vale uma tristeza teimosa que nem o sol glorioso espanta. Tenho, apesar do que se possa supor em contrário, uma grande satisfação. Não estou mais preso ao meu corpo. Ele está no aludido buraco, unicamente a fim de que vocês tenham um mar, um sinal palpável para suas recordações, mas anda em toda a parte. Consegui, afinal, como desejava o poeta, elevar-me bem longe dos miasmas mórbidos, purificar-me no ar superior, e bebo, como um puro e divino licor, o fogo claro que enche os límpidos espaços. Lima Barreto morreu no Rio de Janeiro, em 1º de janeiro de 1922.